Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, Natal. Onde está o Cristo? Mas antes da nossa meditação, eu quero lembrar que nós reunimos nas terças-feiras, 19h30, no culto de oração, às quarta-feiras, 15 horas, na tarde da bênção, nas quinta-feiras, nos lares, que são as células, no sábado, às 19h30, no templo, culto de adoração a Deus, e no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você hoje sobre Natal, debaixo de uma pergunta. Onde está o recém-nascido, o Rei dos Judeus? E eu quero ler Mateus capítulo 2, verso 2, apenas a parte A deste versículo, que diz o seguinte: e perguntavam, onde está o recém-nascido, Rei dos Judeus? Eu estou lendo em Mateus, capítulo 2, verso 2, a parte A do versículo. E perguntavam, onde está o recém-nascido, o Rei dos Judeus? Esta é uma pergunta que os magos que saíram do Oriente e ao chegar em Jerusalém, eles fizeram essa pergunta. E essa pergunta foi uma pergunta estonteante que colocou Jerusalém alarmada. O texto diz, ele afirma que esta pergunta fez com que Herodes ele ficasse alarmado. Ele ficou perturbado com essa pergunta: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Ele convida os escribas, ele convida os sacerdotes, e a Bíblia diz que Jerusalém toda ficou perturbada. O verso 13, assim: tendo ouvido isso, alarmou o rei Herodes e toda Jerusalém. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Nós estamos nesse período natalício e as pessoas, às vezes, esta pergunta ela permanece: onde está? Porque nas celebrações, nas comemorações, as autoridades ali que estavam com o livro da lei, dos judeus, irmãos, eles estavam no templo e eles não tinham consciência de que já era chegado o Messias, o Salvador prometido pelos profetas. Por exemplo, 700 anos, mais ou menos, antes deste episódio, o profeta Isaías, ele tinha dito sobre aquele que viria e mudaria a vida das pessoas. Então, os profetas, o profeta Miqueias, o profeta Isaías, tinha profetizado sobre o Messias, o prometido, e que no tempo que ele viesse, ele ia trazer aqueles que estavam nas trevas para a luz, aqueles que estavam sem rumo. Eu posso até mesmo ler Isaías, capítulo 9, que é um texto muito conhecido dos cristãos. Os cristãos conhecem o que fala. Assim, a terra que andava em trevas, ela viu grande luz. Essa era a promessa aqui do porvir. Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus
nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulun, a terra de Naftalí, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, da além do Jordão, da Galiléia do Gentio. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que vivia na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E estes magos que trouxeram a notícia, que chegaram com esta indagação em Jerusalém, questionando aonde estava o Cristo recém-nascido, Rei dos Judeus, eles vieram de longe. Eles saíram de uma terra distante à procura. E eles estavam sendo guiados pela estrela. Eles disseram: nós vimos a sua estrela e saímos. E quando eles chegam em Jerusalém, Jesus já tinha mais ou menos 2 anos de nascido. Tanto que quando eles chegam, eles encontram Jesus numa casa. Os visitantes de Jesus, que viram Jesus na manjedoura, no estábulo, foram os pastores que faziam a vigília da noite, pastoreando o seu gado. Eles viram, mas os magos, quando chegam, eles anunciam: onde está? Sabe, esta pergunta que eu trouxe para a gente meditar, porque essa pergunta que nos arremete ao passado, daquele episódio, daquele tempo em que os líderes, os religiosos, as autoridades não tinham consciência de onde estava o Rei dos Judeus. Hoje também pode ser que existam muitas pessoas que estão andando, com a Bíblia na mão e até mesmo ousam falar de Jesus, mas eles não sabem aonde ele está. Aquilo que o próprio Jesus disse: um cego guiando outro cego. Porque no passado foi a estrela que guiou aqueles homens. Hoje o que nos guia é o Espírito Santo de Deus, que nos guia a encontrar. E o próprio Jesus diz assim: ninguém vem a mim a não ser que o Pai o revele, a não ser que o Espírito de Deus o revele, que o Espírito de Deus abra os olhos. Sabe? Por que há um Jesus histórico, um Jesus da cultura, um Jesus de festa, um Jesus que é apresentado, que não tem nada a ver com o Jesus dos profetas, o Jesus real que manifestou, falando: o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para libertar os cativos, para curar os enfermos, pôr em liberdade aqueles que estão em cativo, curar, libertar e anunciar o Evangelho aos pobres. Isto para muitos está oculto. Eles não sabem aonde está esse Cristo. E esse Cristo, ele é buscado, porque ele mesmo diz assim: chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Somente o Espírito de Deus pode nos guiar. A estrela guiou aqueles magos tanto para ir quanto para voltar. E quando ele chega diante de Jesus, o texto diz, ele afirma que eles adoraram o Senhor. E após adorar o Senhor, eles abriram os seus tesouros e ofertaram ao Senhor ouro, incenso e mirra. Quando nós conhecemos e encontramos realmente o Cristo, o Salvador, nós vamos adorá-lo. Nós vamos abrir o nosso tesouro. E o maior tesouro que o homem tem é o próprio coração.
ele abre o coração e ele quer fazer algo em gratidão por aquilo que Cristo fez, tal qual os magos fizeram. Jesus, ele veio e ele está aonde se invoca o seu nome em espírito e em verdade. Mas muitos acham que Jesus está nas grandes festas, nas grandes ostentações, nas competições, nas coisas. Mas Jesus, ele habita com aquele que é contrito de coração. E ele continua, às vezes, como se apartado, fora da vida da pessoa. Por isso que ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe, Jesus, ele está com aquele que chama por ele. Os poderosos não sabiam, não tinham conhecimento, mas hoje qualquer um de nós podemos ter o conhecimento e conhecer e poder contemplar o que eles tiveram aqui. Diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Natal, na verdade, onde Cristo está. Talvez você está procurando Cristo nos presentes, no emprego, na realização, mas Cristo está na altura que o deseja. E eu quero orar e pedir que Ele se revele a mim e a você. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti com ações de graça por ter enviado o Teu Filho, como um de nós, como um ser humano, para nos dar vida e vida em abundância. Por tudo isso, eu quero expressar a Ti a minha gratidão e meu louvor. Muito obrigado, porque nós podemos celebrar a nossa saída das trevas para a luz salvadora do Senhor. E é em Cristo que eu oro a Ti. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.